Estamos vivendo o mês familiar e levando alguns verbos que atravessam o ato, a ação de familiar e de ser família. No domingo passado, o Debrando e o Cláudio pregaram, né? E compartilharam alguns termos que remetem ao viver família. E hoje vamos continuar expressando alguns verbos de ações, de ação, né, que vai inspirar você a ser família de uma maneira saudável e não padronizada. Porque eu acredito que não existe um padrão de família ideal. Em como ser família, uma ação que determine, um caminho que determine como você deve ser família. Porque eu acredito que Deus ele tem um plano para cada pessoa, para cada realidade familiar. E isso precisa ser respeitado. Eu ouvi de um pregador que se tivermos um referencial de família e quisermos encaixar a nossa nela, a gente vai terminar adoecido. Pois cada uma família tem as suas vivências e as suas subjetividades. E se já adoecemos com as nossas vivências, que dirá tentando encaixar algo que não é nosso na nossa família. E cada contexto é uma realidade. Mas existem caminhos para que a família, a casa, as pessoas que moram na mesma casa sejam edificados, sejam fortalecidos para passar as lutas que são inerentes à vida da gente, como bem colocou o Debrando no começo. Todos nós passamos por lutas, estamos aqui nesse mundo passando por lutas. E existe caminhos, sim, que podem nos ajudar a fortalecer a gente durante essa caminhada. E existe um caminho que leva ao fortalecimento do maior propósito de Deus para a vida de cada um de nós, que é a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna. Esse é o maior propósito de Deus para a nossa vida de fato. E hoje vamos falar sobre um verbo que lembra muito casa. Casa indivíduo, casa junto, esse ajuntamento, casa família, que é a ação acolher e ser acolhido. Remete muito ao que aconteceu hoje, isso é um acolhimento. E acolher não é apenas receber. Acolher envolve receber com amor, com respeito, com inclusão. Especialmente aquelas pessoas que necessitam. É refletir o amor de Deus na vida das pessoas através do cuidado, do estar junto, do abraço, do compartilhar a palavra, do partilhar o pão à mesa. Isso é evangelho que acolhe e gera transformação na vida de quem recebe e na vida de quem é recebido. E coisas simples, coisas do dia a dia, a gente pode estar vivenciando isso. Uma vez eu fiz uma celebração lá em casa para mulheres. E eu fiz uma mesa linda, do jeito que mulher gosta, bem caprichadinha, cheia de flor, cheia de flu-flu. Muito massa, eu amo fazer isso. E aí eu me lembrei que uma das meninas, ela tinha problema com glúten, era celíaca. E aí eu separei uma parte da mesa e coloquei ali elementos e comidas sem glúten. E coloquei uma plaquinha bem bonitinha, bem frufru, assim, sem glúten. Aí quando ela chegou, que entrou e viu ali a plaquinha, cara, ela se emocionou, ela ficou tão assim impactada, ela ficou emocionada, ela se sentiu cuidada, ela se sentiu amada com aquele ato. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o quanto o acolher e o receber bem, ele pode impactar vidas. E tem duas casas na Bíblia, tem várias casas na verdade, mas eu escolhi duas casas na Bíblia que viveram experiências poderosas no acolher. E eu queria compartilhar com vocês. As casas que vamos visitar juntos hoje foram casas que Deus interveio de maneira muito distinta e muito poderosa para se chegar no propósito maior, que é o de salvação. A primeira casa que vamos visitar é a casa do Cornélio. Cornélio, ele não era judeu,
era considerado um gentil, ou seja, um incircunciso, né, para os judeus, porque ele não seguia ali as regras de Moisés. Então os judeus viam assim o gentil como uma pessoa assim à parte. Ele não se envolvia de jeito nenhum. E ele era um centurião do exército romano e vivia em Cesareia. Fazia parte de um grupo de gentios que acreditavam em Deus. Cornélio e a família eram religiosos, admiravam, respeitavam dia santo, sagrado, ajudava muitos necessitados. Um homem generoso, um homem de família, que orava constantemente a Deus. E isso agradou ao coração do Pai. Tu me dá a Bíblia? Que eu ia ler aqui, mas eu vou ler aí. E a gente vai ler em Atos 10. Atos 10, a partir do versículo 3, está contando a história de Cornélio. Diz assim: eu aconselho vocês depois a lerem essa história completa. Essa história ela tem muitas mensagens poderosas, muitas mensagens assim que realmente edificam a vida da gente. E eu vou ler aqui a partir do versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica lá perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro estava no terraço a orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Que fome, viu? Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, presos pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes. Apareceu um monte de animais, quadrúpedes, aves, todos os animais que para os judeus era impuro. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro, como um bom judeu, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido. Enquanto Pedro ainda estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram a casa e estavam batendo a porta, perguntando se ali estava hospedado o Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que motivo vieram? Cornélio era um homem bom, era um homem família, era um homem religioso. Estava tudo certo na vida de Cornélio, né? Então, por que Pedro precisava ir até a casa de Cornélio? O nosso Deus, ele tem uma das características que eu acho incrível, por experiência, né, também, é que Deus, ele não vê apenas ele não vê apenas uma pessoa, ele vê o que está em volta, ele vê todos, e ele vê o que está no coração de cada um de nós. Ele vê a intenção do coração de cada um. E Deus também não deixa absolutamente nada pela metade. Tudo que ele começa na vida da gente vai até o fim. Ele não deixa nada pela metade. E eu destaquei 2 motivos aqui que me chamou muita atenção. Um dos motivos foi para Pedro. Foi para tirar o preconceito do coração de Pedro e lembrar a ele
que Deus quer salvar vidas. E não importa qual o clero, qual a cor, qual a raça, qual o time de futebol. Não importa nada disso. O próprio Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Pedro podia estar se enveredando por esse caminho, de querer pregar só para os judeus, porque falava a mesma língua que ele. Era mais fácil. E Deus viu isso no coração de Pedro e fez questão de alertá-lo. Pedro era um apóstolo, líder da igreja primitiva. Essa época estava no auge da igreja primitiva. E ele precisava ser quebrantado no quesito preconceito. Deus sabia que Pedro precisava abrir seu coração para pregar para os gentios. Jesus deixou exemplos e essa incumbência muito clara para que o evangelho fosse levado a todas as pessoas. E Deus sabia que isso era algo que precisava ser trabalhado na vida de Pedro. Deus sabe o quanto o preconceito, o julgamento, ele afasta as pessoas dele. Deus sabe que todo julgamento, todo preconceito, toda seletividade que a gente exerce atrapalha o propósito de Deus na vida das pessoas e da missão de redenção e salvação. Hoje a gente vive uma época muito, muito de separação. Um povo que é dividido, famílias que se dividem, por causa de quê? De política. Melhor, por causa de políticos. É muito forte isso, meu povo, a gente tem que falar sobre isso. Se agridem, se separam, se ofendem, se matam fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, por causa de ideologias, por causa de idolatria a homens ou a partidos. Enquanto isso, o evangelho é distorcido, mal interpretado. Deus viu o coração de Pedro, que só queria falar e se dirigir aos judeus, e alertou ele sobre isso. Já parou para pensar o que Deus sente ao ver tudo que está acontecendo nas igrejas do nosso Brasil, nas nossas comunidades? Deus disse a Pedro: vá para a casa do gentio, sem hesitar. E disse a Cornélio: acolha meu servo judeu, porque através dele eu vou falar. Já pensou Deus falando hoje para a gente? Ei, vai na casa daquele que você chama esquerdista, vai lá, sem hesitar. Agora vai lá e acolhe e receba aquele que você chama bolsonarista, sem hesitar. É isso, porque para Deus o que importa são vidas. E Ele tem urgência. Ele tem urgência. Ele quer salvar. Ele quer oferecer a vida eterna. Ele não tem tempo a perder. E para Deus é isso que importa. Precisamos resgatar essa missão, a missão que Jesus deixou para a gente. Acordar para a vida. Pois Deus deseja que vidas sejam salvas, independente de partido, independente de línguas, povos, raças. Não se enganem, não existe pecado que interfira no propósito de Deus em salvar e resgatar vidas. A última palavra é sempre do nosso Deus. Ele sim, Ele é soberano. Pedro e o grupo de judeus convertidos que estava com ele foram acolhidos à casa de Cornélio. E olha só o que aconteceu nesse acolhimento. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Cornélio já tinha preparado um PG, um GC, um grupo pequeno. Já estava lá todo mundo na sala esperando esse momento. E quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro fez levantar dizendo: levante-se, eu sou homem como você, nós somos iguais. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Já estavam ali conversando, se ouvindo. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Amém?
Amém. Agora estamos todos aqui, Cornélio disse, aqui na presença de Deus, versículo 33, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar. Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Amém, igreja? Amém. Deus quebrou o preconceito de Pedro. Pedro entendeu o evangelho que acolhe, que tudo aquilo era muito maior do que ele imaginava. Eles conversaram. Você vê que antes dele entrar na sala que estava lá reunido o PG, eles conversaram sobre como Deus preparou aquele momento para todos eles. Eles se ouviram, eles testificaram que quem atraiu aquele lugar foi o próprio Deus. Vidas foram impactadas naquele acolhimento mútuo. Muitas vidas, meus irmãos, foram ali impactadas. Pedro e os irmãos judeus que estavam com ele nunca mais foram os mesmos depois daquele dia. O outro motivo que me chamou a atenção nessa passagem foi que Deus queria dar sentido às obras que Cornélio já praticava. Parece que Cornélio estava tão bem, né? Só queria tirar o preconceito de Pedro mesmo. Cornélio, ele fazia tudo direitinho, era bom, ele dava esmolas, ele cumpria ali, tudo bonito, tudo lindo. Mas Deus queria mostrar o verdadeiro propósito para a sua vida e a vida da sua família. Ele precisava entender, ele precisava conhecer Jesus e saber por que a justiça deveria ser feita e esse amor tinha que ser compartilhado. E saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele ninguém chega a Deus. Podemos doar todos os nossos bens, fazer boas obras, seguir rituais, até de cabeça para baixo, vir à igreja regularmente, mas se não for pelo conhecimento do amor de Jesus, pela intencionalidade da missão que Deus tem para nós, se não for pelo entendimento do evangelho que acolhe, não vai fazer sentido. Vai chegar um tempo que você vai parar. Vai chegar um tempo que você vai se frustrar. Vai chegar um tempo que você vai se cansar. Porque não vai fazer sentido. É como no trânsito. Agora vamos falar de trânsito. Eu estou trazendo exemplo difícil. Vamos falar de trânsito. No trânsito, se o sujeito for querer fazer as coisas direitinho no trânsito, pela lei, pela moral, né? Porque tem que ligar a seta antes de entrar em algum lugar. Quando alguém dá a seta, você tem que reduzir, né? Para o rapazinho passar. Tem que dar passagem. É isso que acontece. Diante da lei, da moral, é o que deveria ser feito. Mas aí a gente se depara com um bocado de gente mal educada, com um bocado de gente fazendo tudo errado, né? A gente começa a se estressar, a gente começa a cansar, a gente começa a achar que a gente é que é abestado, né? E aí a gente entra no caos da má educação, né? A gente se rende àquele colapso que é o trânsito, a gente se rende. Eu lembro que quando eu estava com meus filhos, levando para a escola, na época da escola, graças a Deus acabou essa época, eu levava eles para a escola todo dia, e a gente conversava muito. E uma das coisas que eu falava era que o ônibus, o motorista de ônibus, ele tinha prioridade. Eu falava muito isso no carro. Eram duas coisas, o motorista de ônibus e o motoqueiro. Porque o motoqueiro, eu dizia assim para eles, olha, meu filho, o motorista de ônibus, eles acordam muito cedo. Muito cedo. Olha, a gente ainda está dormindo quando o motorista de ônibus, eles acordam. E eles vão nesse sacrifício. Pegam um monte de gente. Só Deus sabe como é que está esse povo aí dentro desses ônibus, né? E ele passa o dia todinho nesse caos. É uma profissão muito, muito difícil para eles. Então, assim, o máximo que a gente pode fazer é ajudar nesse sentido. Dê prioridade ao rapaz. Deixa ele passar. Facilita a vida do motorista. Só Deus sabe como é difícil ser motorista de ônibus. E eu sempre falava isso. O motoqueiro, se a gente se bate o carro, pelo menos não pega logo na gente, né? Mas o motoqueiro, se ele se acidentar, ele se quebra todo, ele está totalmente desprotegido. E eu sempre falei isso para eles, porque é o que eu acreditava, é o que eu acredito, é o que fazia realmente sentido. E hoje eu vejo meu filho dirigir, dando prioridades a pessoas. Orgulho.
ele dirige dando prioridade às pessoas. Sabe por quê? Porque ele entendeu. Fez sentido. Fez sentido para ele. Ele só funciona, ele só consegue perseverar nisso porque tem um sentido, tem um porquê. E a nossa vida não deve ser vivida para nós mesmos. A gente nasceu e vive para a glória de Deus. E isso traz sentido para a nossa existência. Deus viu o coração de Cornélio, um coração que acolhia, um coração que amava compartilhar coisas boas. Ele orava a Deus, né? E Deus viu tudo isso e desejou mostrar a ele o caminho da salvação eterna. Deus queria dar a ele a alegria e o sentido de tudo aquilo que ele já praticava. E deu sentido para ele e para todos os seus. A gente precisa abrir o coração. A gente precisa abrir o coração, juntar pessoas também que precisam ser acolhidas. Ah, mas eu não gosto de receber na minha casa, eu nem sei fazer isso. Eu não gosto. Lá em casa é meio complicado para receber. Não tem problema não. Vai na casa de quem gosta de receber. Aqui na Candeias, tem vários espaços maravilhosos aqui na Candeias que você pode juntar um grupo e vir compartilhar das coisas do nosso Deus. Mas não anda sozinho, não. Não fica sozinho. A gente não foi feito para estar sozinho, meu povo. Não foi feito. A gente é relacional. E a gente precisa uns dos outros. Nós somos um corpo. Deus atraiu Cornélio, na verdade, a sua grande família, a família de Cristo. E nasceu ali, na casa do Cornélio, um lugar de encontro da igreja primitiva. Aquela casa, a casa do Cornélio, nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Agora, saindo da casa do Cornélio, agradecendo a ele pela estada, a gente vai agora visitar, vai voltar um pouquinho no tempo e vai visitar outra casa, que é a casa do Zaqueu. Zaqueu morava e trabalhava lá em Jericó, que era um distrito muito importante de passagem comercial, né? E lá da Palestina. E Zaqueu era um dos principais responsáveis pela arrecadação de impostos. Zaqueu era rico, era influente. Com certeza ele fazia reuniões em sua casa com interesses diversos, né? Para se divertir, para trocar umas ideias de trabalho, para fazer networking. Quantos usam a casa apenas por interesse? Quantos abrem a sua casa para fazer networking? Né? Meus irmãos, eu vou dizer, acreditem, isso gera muito vazio, isso gera frustração, pois qualquer dificuldade que você passa, esses amigos, eles somem. Eles somem. Não é saudável para ninguém abrir a casa por algum interesse desse tipo. Mas Zaqueu, de alguma forma, ele ouviu falar de Jesus. Jesus estava no auge do ministério dele nessa época. E eu queria ler com vocês lá em Lucas 19. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ele ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Jesus, quando avistou Zaqueu, ele não viu só o esforço de um homem pequeno querendo subir numa árvore para ver ele. A gente conhece o nosso Jesus. A gente sabe que o nosso Jesus, ele vê o coração. Ele lê a nossa mente, o nosso coração. Ele já vê de longe. Ele conhecia vários exemplos de Jesus na palavra. A gente vê que Jesus, ele via a intenção do coração. Então, quando ele estava caminhando, que viu aquele homem subindo naquela árvore, ele já ficou olhando ali. Oh, meu Deus. Olha, Zaqueu. Ele viu mais do que um homem pequeno subindo numa árvore. Ele viu a dor de viver a vida sem propósito. Ele viu as frustrações. Ele viu decepção. Ele viu o vazio, a necessidade e o desejo de mudança. Ele viu um homem perdido. Perdido.
Ele viu, foi isso que ele viu. E quando ele se aproximou, ele olhou para Zaqueu e o acolheu. E Jesus era muito especial. E já começou mostrando ali na prática, inclusive para Pedro, que caminhava com ele naquela época, que não devemos chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Jesus deu a Zaqueu a chance de acolhê-lo em sua casa. Que honra, né, meu povo? Que alegria. Jesus, quando entra numa casa, ele não entra só para tomar café, não entra de passagem, não entra só para fazer network. Jesus, quando entra numa casa, quando a gente permite que Jesus entre em casa, ele entra para pegar todo o pecado, né, todo o erro, toda a dor e jogar no mar do esquecimento. É para isso que ele entra. Jesus, quando entra numa casa, ele entra para gerar cura, para perdoar, para transformar. Esse é o nosso Jesus. É isso que Jesus faz quando ele entra. E lembra que eu disse que Deus nunca deixa pela metade, né? O que ele começa, ele vai até o fim. Olha o que aconteceu também com Zaqueu. Jesus entrou, foi jantar com ele, ficou lá, o povo achando aquilo ali um absurdo. Como é que Jesus entra na casa de um publicano, um cobrador de imposto, né? Mas Jesus estava lá. O importante é vidas. E aí ele entrou. E aí conversou. E aí Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É para isso que Deus entrou na vida de Zaqueu, para resgatá-lo. É para isso que Jesus faz questão e bate para entrar na nossa casa, para resgatar. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido, mas Jesus interveio. Quantas pessoas foram impactadas e salvas com o testemunho de Zaqueu? Aquela casa também nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Quantas coisas grandiosas o nosso Deus pode fazer em nossa vida, na vida de cada um da nossa família, se a gente acolher, se a gente aceitar, se a gente convidar, se a gente clamar, se a gente chamar. Esse Jesus, ele entra e ele faz aquilo que cada um precisa. Como eu disse no início, não existe uma casa padrão, não existe uma casa, uma família, sabe, referência, tem que ser daquele jeito. Não, nós somos seres subjetivos, nós somos únicos. E Deus sabe o que cada um da sua casa realmente necessita. Pedro, ele era líder da igreja e apóstolo de Jesus. Mas Deus interveio, porque ele estava sendo seletivo e preconceituoso. Esse não é o evangelho acolhedor. Aí Deus diz: Pedro, acorda. Esse não é o evangelho. Acorda. Cornélio parecia ter tudo, né? Precisava de nada. Estava ali todo certinho, fazendo tudo bonitinho. Mas Deus viu que sem Jesus, ele ia se perder no caminho. Ele ia cansar. E Zaqueu parecia ter tudo. Mas percebeu que com Jesus ele ganhou algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Acolher Jesus trouxe à casa de Zaqueu, trouxe alegria e trouxe paz, que dinheiro nenhum traz, nenhum. Nós podemos ter tudo, meu povo, mas sem Jesus a gente não tem nada. E pode parecer que a gente não tem nada, mas com Jesus nós temos tudo. E se você deseja hoje abrir seu coração, abrir a sua casa, eu queria que o louvor viesse. Se você deseja hoje, ardentemente, honestamente, deseja hoje acolher, dizer a Jesus: Senhor, entra na minha casa. Senhor, eu quero ficar contigo.
Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso entender o que significa essa minha vivência, essa minha existência. Então, faça essa oração genuína, entregue ao Senhor, acolha, meu povo, não tenha medo de acolher pessoas. Foi para isso que Deus chamou a gente. Acolha e se permita ser acolhido. Ore por cada um da sua família, mas saiba que você não tem força para transformar ninguém. Você vai cansar, você vai se frustrar, você não tem força para isso, mas existe um Jesus que quem quiser, Ele está aí, seja você o milagre, seja você o testemunho, seja você Jesus na sua casa, e deixe que Deus vai cuidar dos seus. Nós somos corpo, nós somos família. Então, viva isso, viva essa irmandade, viva esse acolher e se permita, em nome de Jesus, ser acolhido.